Olá, o Money Report conversa hoje com o professor e empreendedor Francisco Forbes, que vai falar um pouco para a gente sobre inovação e startup. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Lucas? Francisco, o Brasil tem aproveitado o potencial das startups? Lucas, eu acho que tá começando um momento de maior aproveitamento. A gente que viveu o começo desse mercado sabe o quanto foi difícil a gente entrar na cultura, tanto do usuário quanto do investidor, do parceiro, do empresário, mas eu acho que hoje isso já faz parte do dia a dia, tanto de nós, qualquer cidadão, quanto das grandes empresas, interagir ou depender ou utilizar uma startup, uma empresa que nasceu recentemente no seu dia a dia. Quais os principais erros cometidos por quem está começando a empreender? Olha, é difícil listar os principais, mas eu adoro falar do tamanho do sonho, né? Eu acho que o principal erro do empreendedor é quando ele começa a pensar pequeno ou quando ele acha que a empresa dele já está grande, né? Eu acho que toda empresa grande, quando você diz empresa grande, a partir desse momento ela está decadente. Então a gente que está sempre batalhando para desenvolver novos negócios, a gente está sempre se reinventando e se autocriticando. Eu acho que esse vamos dizer assim, o problema que o empreendedor pode resolver dentro do seu coração. Agora, é um mercado muito complexo, não menos complexo do que outros países. Existe uma grande burocracia, existe uma enorme taxa cambial, existe um governo que dificulta muitas vezes a vida do empreendedor, mas também não é um cenário impossível, né? A gente tem aí vários exemplos de gente que conseguiu dar certo aqui, então por que não, né? E como resolve esses entraves? Que exemplos você consegue dar de gente que fez o negócio dar certo? O que eles precisaram fazer para ter um crescimento sustentável? Legal, até voltando um pouco para a resposta anterior, vários problemas de ordem técnica e burocrática e política vão acontecer. Eu acho que o empreendedor ou o empresário que dá certo é quem sabe ter jogo de cintura nesses momentos. Você sempre vai ter uma crise, toda crise presente sempre parece maior do que as históricas, então a última crise é sempre a mais difícil, o seu mercado é sempre o mais peculiar, mas mesmo assim você continua empreendendo. Então eu acho que assim, não existe nenhum curso, nenhuma caixa de ferramentas padronizada ou pré-fabricada que você resolva 80% dos problemas, ou um seguro que você possa percorrer ou contratar um caminho melhor. Eu acho que o melhor caminho é você ser resiliente, corajoso, criativo e não desistir nunca, porque os desafios são múltiplos e a graça de empreender é justamente essa dinâmica do dia a dia e dos problemas que vão surgindo aí à medida que o negócio vai se desenvolvendo. Levando em conta a sua experiência, você trabalhou com várias startups. Uma startup de sucesso, que características ela precisa ter? Que você observa que precisa estar presente numa startup de sucesso? Isso é uma grande questão, né? Assim, para os mais tradicionais, você pensa assim, bom, qualquer negócio, como é que você diz que um negócio teve sucesso? Se ele deu dinheiro, né? Até antes se pensava isso. E aí você começa a analisar negócios como a Amazon, por exemplo, que não dá lucro. Então, eu acho que assim, a medida do resultado ela é muito relativa, mas se tem uma medida que você não consegue mudar é a geração de valor. Se aquele valor ele é refletido em lucro, ele é refletido em resultado positivo para os seus acionistas, melhor ainda. Mas acho que a grande importância das empresas, de você que está empreendendo, é perguntar, eu estou gerando valor para quem? Né? Que problema que eu estou de fato resolvendo? Eu acho que tem muita gente que acabou nessa moda de empreender, de criar empresas, criaram empresas que resolviam problemas que ainda não existiam ou que nunca vão existir. Então eu acho que um exercício bacana de se fazer e talvez um exercício até preventivo antes de fazer um negócio, se perguntar se você está realmente fazendo um problema ou se você está criando uma resposta para um problema que ainda não existe. Eu acho que, nesse sentido, você consegue caminhar dentro desse percurso aí de criar novos negócios. Você acha que muita gente começa a empreender sem fazer essa pergunta? Eu acho que tem muita gente que começou a empreender, sobretudo nos últimos 7 a 5 anos, onde houve um boom, né, ao meu ver, irresponsável no mercado brasileiro,
incentivado por todas essas notícias de Vale do Silício, Israel, startups vão dominar o mundo. Teve muita gente largando o emprego aí, incentivado a montar negócios por métodos ágeis. É muito barato montar um negócio na internet e tal. E agora você começa a ter que lidar com um monte de gente que acabou deixando o mercado de trabalho tradicional para ir para um mercado de empreendedorismo, ok? Só que quando ele foi empreender, ele não tinha feito a pergunta de se ele estava resolvendo um problema de um pequeno grupo de amigos ou um problema que ele identificava, mas não um problema que de fato afetava a vida de muita gente. Então eu acho que assim, o gerar valor, que não necessariamente é lucro, ele vai muito de encontro com essa questão assim de você realmente resolver um problema. Você vai cobrar para resolver esse problema? Não sei, às vezes ele é subsidiado, às vezes o governo vai te pagar, às vezes você vai ter um patrocinador, às vezes você é um meio para outros resolverem problemas, mas você precisa de alguma maneira gerar algum valor. Então eu acho que tem muita gente que começa primeiro muita gente começa do dinheiro, e isso já é mais do que conhecido que é um caminho que no começo faz mais gente desistir do que continuar. Tem bastante gente que vai pela ideia, mas a ideia por ideia não vive muito tempo. E tem gente que consegue juntar os dois, né? Uma ideia que seja de fato viável. E viável não quer dizer lucrativo, né? Isso é um grande ponto aí que as startups trazem de discussão, que grandes empresas, mesmo aqui no Brasil, existem várias startups que se desenvolveram nos últimos anos, que a gente usa e que não são lucrativas e rentáveis e que não necessariamente são reconhecidas pelo resultado monetário que elas deram. Você falou de ideias, existe um outro ponto que é em relação a investimentos, atrair investidores. Como é esse processo? Como um empreendedor consegue fazer um plano para atrair investimentos para o negócio dele? Eu acho que existe uma moda no Brasil de todo empreendedor precisar de um investidor para começar um negócio. Isso não é verdade. Primeiro, o negócio precisa existir e a partir do momento que o seu negócio existir, você tiver com faturamento, você estiver gerando valor, investidores virão. Muitos empreendedores aqui no Brasil, assim como eu no começo, tinham uma ideia, iam primeiro conversar com os investidores para depois colocar essa ideia no mercado. E eu gostaria de incentivar que esse ciclo seja invertido daqui em diante. Essa primeira fase de você testar um produto, você precisa de muito pouco dinheiro. Eu digo muito pouco, todo mundo que quer abrir um negócio, tem condição de largar o seu emprego, tem esse pouco dinheiro para colocar essa fase inicial. Superada essa fase inicial, primeiro, você já tem um investidor e acesso ao mercado praticamente garantidos. Você já tem uma garantia de menor taxa de mortalidade, você já tem muito mais controle de quanto você vai ganhar, quanto seu negócio vai crescer e o quanto aquele investidor de fato pode te ajudar. O que muita gente sofreu aqui no Brasil, e eu já passei por isso também, é que você, iludido pela necessidade de capital, você gasta muito tempo, muita energia em captação, em conversas com investidores, que para quem já viveu isso, sabe o quanto isso é extenso e leva tempo. Um processo de captação às vezes leva 1 ano para você conseguir efetivar, você precisa conversar com 10, 15, 20, 30 pessoas para conseguir fechar uma, você ouve muito mais nãos do que sim. E eu acho que o tempo do empreendedor é o maior recurso dele. E a gente como empreendedor, às vezes a gente se ilude achando que o capital é o maior recurso que a gente tem. Não, na verdade, o nosso tempo é o maior recurso que a gente tem. Então, gostaria de provocar, até deixar a provocação aqui para quem for começar, de pensar esses seus primeiros 3 meses, 6 meses, até 1 ano, o quanto mais você conseguir viver sem um investidor, melhor. Porque no momento que você precisar do investidor, é um momento de crescimento e não um momento de definição de modelo de negócio, que eu acho que isso que é importante. Tanto para quem está investindo, porque hoje tem muito projeto e é difícil você separar o que vai dar certo ou não, porque depende da ideia, depende do momento, depende da equipe. Isso é outro ponto muito importante. O empreendedor é a equipe de fundação. O investidor, ele hoje já está muito mais seletivo no Brasil para projetos que já estejam com alguma tração. Essa é a palavra-chave. Então, assim, enquanto você não criar tração no seu negócio, eu não iria atrás de investidor. Isso é tanto melhor para os investidores, como melhor para os empreendedores, né? Francisco, que setores você vê com potencial para desenvolvimento nos próximos anos aqui no Brasil? Legal, ótima pergunta. Eu vejo 3 grandes ciclos de inovação e disrupção digital no Brasil nos últimos
nos últimos 10 e nos próximos 10, vamos dizer assim, anos no Brasil. Acho que o primeiro ciclo foi do varejo, do consumo, né? As pessoas não compravam nada pela internet e passaram a comprar. Hoje, assim, arrisco dizer que mais de 90% das passagens no país são compradas eletronicamente, já mudando bastante o hábito da compra em agências ou da compra em aeroportos, em lojinhas de companhias aéreas. Acho que o e-commerce já foi a primeira revolução. Então, primeira revolução, o e-commerce. Segunda revolução, fintechs, né? Digital banking, né? Qual foi a última vez que você foi numa agência bancária, né? Então, muito pouca gente hoje frequenta bancos, tudo você faz por aplicativos, tudo você faz pela internet. Então, eu acho que essa foi a segunda revolução, que ainda está acontecendo. Eu acho que é a revolução mais presente. A do e-commerce já foi, todo mundo já está acostumado, enfim, já superou a barreira da desconfiança cultural, já está até enfim, já superou todas as barreiras de idade, sexo, região, tipos de produtos, né? Você tem e-commerce de cachorro, de produtos de roupa, de eletrônicos, de móveis, seja lá o que for. Agora, na parte financeira, então a segunda revolução financeira, fintechs, digital banking. E a terceira revolução, que ainda está começando muito timidamente no Brasil, mas eu acho que é a revolução que vem para ficar por mais tempo, é a revolução da saúde. A saúde, enfim, é algo que ainda está bastante tímido, vamos dizer assim, no mundo das startups. E é um mercado enorme, a nossa população deve viver mais, né? Nós teremos mais gente vivendo no mundo por mais tempo, e é importante que exista tecnologia para conseguir escalar isso, porque se a gente continuar repetindo tratamentos como são feitos atualmente, são insustentáveis tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista de escala, porque você não vai ter gente para atender a população, enfim, no futuro dos próximos anos. E junto com a saúde, aí uma revolução que vem, que nunca deixou de existir, mas que está talvez um pouco adormecida nos últimos 10 anos, que é a revolução do transporte. E aí talvez a gente já fale do Hyperloop mais para frente.